Vamos lá. Ação. E eu coloquei o título que não fixou, que era quem é bom, quem faz. Essa é a minha opinião, né? E eu e você já falamos sobre isso várias vezes, ao longo dos anos aí. E você mencionou, quando a gente falou do assunto tal, você mencionou que tinha falado com os alunos aí, como é que foi a história? A gente estava conversando hoje sobre objetivos e metas pessoais dos alunos, e eu falei que querer não é poder, poder é fazer. Simples. Então, é uma coisa que a gente escuta demais. Eu querer é poder. Não, poder é fazer. Eu até comentei que inúmeras vezes os alunos, você não quer treinar, você não quer comer saudável, só que você realiza o que tem que ser feito. Isso é poder. Então, hora que você hoje foi hoje a conversa sobre isso. Esses abiscos aqui é tudo de um desafio que a gente vai fazer com os alunos aqui, que tem a ver com essa questão do poder, né, do fazer, a regra do fazer, né? É uma coisa altamente significativa para o sucesso. E acho que a minha história com você, Tadeu, não sei se você vai me lembrar, uma vez quando você me falou há uns bons 10 anos atrás sobre fazer, eu estava lendo um livro sobre um dos preparadores físicos. E aí, eu não me lembro, eu lembro que eu tirei um print desse livro, que estava falando sobre o poder do fazer. Eu vou até tentar resgatar esse livro depois e não tenho dúvida que isso é essencial. Para o momento, ainda mais. Sim, mas para qualquer hora, né? Eu acho que tem uma coisa assim que é para as pessoas refletirem, né? Os personal trainers, os profissionais, que é o seguinte: se você não age, então só tem outra opção, você reage. Ou você está agindo e movendo as coisas, ou você está reagindo ao que acontece. Não existe outra opção. E, no geral, reagir não é a melhor opção. Não é a que provavelmente você escolheria se fosse dada a opção. Não, reagir, eu prefiro reagir. Provavelmente a maioria das pessoas não escolheria isso, porque reagir é sempre uma surpresa. Agir traz medo, e por isso que muita gente não age. Mas reagir é sempre uma surpresa. Então é uma escolha entre ter medo e tentar fazer o que você quer, mesmo com medo, ou esperar a surpresa na reação e reagir da forma que for possível, com a surpresa do que acontecer. Eu, particularmente, acho que a primeira é melhor, né? Que agir Sim. é melhor, que a ação é a base da humanidade, de ser humano. Sim. Né? Os animais agem por instinto. Nós conseguimos ter uma categoria a mais aí que a gente age por instinto e por decisão. E a decisão, e essa é uma vantagem que nos colocou como seres humanos no topo da cadeia alimentar. É a capacidade de agir por decisão, não simplesmente instintivamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu fiz? Foi assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio aqui. E a Chloe escreveu duas coisas super interessantes aí, ó. Agir é ter autonomia, reagir é se submeter. Muito legal isso, Chloe. Exatamente. Vocês estão vendo aí a imagem que eu coloquei? Sim. Não dá para ver ela inteira, né? Eu tirei a foto agora há pouco. Aqui no meu escritório eu tenho esse quadro todos os dias do ano, mês a mês e todos os dias. Os meses assim. E eu uso todos os anos como planejamento. Então eu coloco o que vai acontecer ali, o que a gente pretende fazer e tal. Então a primeira
observação que vocês podem ver é o seguinte: quase não dá para ver, mas tem coisas escritas em azul e coisas escritas em vermelho. O vermelho são feriados. A gente coloca lá todo ano, logo antes de acabar o ano anterior, a gente coloca os feriados lá, né, para saber que vai cair naquele dia. Tá? O azul são as coisas que vão acontecer. Então, a primeira observação aí não tem nada praticamente. O quadro está vazio, quase vazio. E o que tem de azul ali não aconteceu. Na verdade, o meu próximo passo vai ser tirar esse quadro. Depois de anos e anos, eu vou parar de usar. Por que eu botei isso aí? Porque esse ano as pessoas muitas vezes não agem porque elas entram naquela de eu tenho que fazer o plano, eu tenho que planejar e depois agir, né? E esse quadro é o que eu tenho a dizer sobre isso desse ano. Tudo que você planejou esse ano, vocês todos, não aconteceu. Ou aconteceu de forma diferente. E aí você vai fazer o quê? Não vai agir? Já que os planos não existiram, você parou de agir? Não vai agir, não vai fazer nada? Muita gente entrou nessa. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Acho que é assim, isso. Então, essa semana eu tive uma mesa redonda que eu participei lá e falou-se sobre isso, né? Que esse ano acabou, já vinha nos anos anteriores, né, a fase mais recente da história e da humanidade, já estava claro para nós que o planejamento de 5 anos não existe mais, aquele quinquênio, 10 anos, não sei o que lá, e que cada vez os prazos de planejamento estavam mais curtos. Né? E agora, nessa discussão que a gente teve, basicamente é o seguinte: o planejamento é dia após dia. O planejamento é no máximo semanal agora. Esse ano tem sido assim. Com a velocidade das coisas, não só por causa da pandemia, mas com a velocidade da tecnologia, de tudo que acontece, com as milhões de mudanças diárias, fica cada vez mais difícil planejar. Por isso que você deve ter um horizonte, que é a sua missão, que é o seu objetivo, que são as suas metas, e fazer agir o tempo todo em direção a esse horizonte. Né? Então, esse ano, o planejamento de todo mundo. E um exemplo muito bom também, com essa história do planejamento e da ação, foi: ninguém tinha planejado, praticamente, nem as academias, e muito, muito menos os profissionais, as aulas online. Que o cara ia dar aula online, ia dar aula pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo FaceTime, whatever. Ninguém tinha planejado isso esse ano. Quase ninguém. Só quem estava lá, não, vou fazer meu negócio online, etc. Alguns. E em 2 semanas ou menos, acabou. E tivemos que fazer. Né? Num dia acabou tudo, em 10 dias, 1 semana, 2 semanas, todo mundo começou a dar aula online do jeito que for. Ou seja, naquele momento a ação foi a coisa mais importante. Eu não sei fazer, eu não tenho as ferramentas, dá para fazer no WhatsApp? Dá, então eu vou fazer. E começou a fazer. E depois foram melhorando, foram aperfeiçoando, e você sabe disso melhor do que eu, vocês todos aí, o que tem de gente, de personal da SBPT, tá, que simplesmente mudou e que hoje está com 80% dos clientes no online ainda. Muitos não voltaram e um monte são novos. Não, eu gosto de fazer aula assim, vamos continuar assim. Tá? Então, é um exemplo do dia a dia de todo mundo desse ano que diz o seguinte: planejar é bom, mas está cada vez mais curto o tempo de planejamento. E, planejando ou não, você tem que agir. Ah, mas e se eu agir errado? Conserta e continua.
É isso aí, Gil. Ó, Tadeu, acho que tem tudo a ver com o que eu penso a respeito de planejamento, no sentido de eu acho que quando a gente pensa na meta, tem três etapas que a gente precisa realmente ter olhar atento. A grande questão, galera, eu acho muito significativo isso que o Tadeu está falando, que fazer é igual a execução. Execução é desempenho. Então, quando a gente pensa numa meta profissional, num objetivo profissional, como o Tadeu já mencionou, a gente falou, é importante que vocês tenham declarado a questão do propósito, por que vocês levantam todo dia. Que o fazer nada mais é que um recurso caríssimo, valioso, que vai definir o desempenho de vocês, direcionado para um crescimento ou não. Porque ou a gente cresce ou a gente não cresce. É simples. E tem uma coisa, o fazer, galera, ele é o alimento da satisfação ou da insatisfação. Tudo que você sente hoje em relação à sua profissão, pense em satisfeito ou insatisfeito. O fazer é o alimento. Pessoal, avisa aí se é só eu que estou tendo problema com a conexão do Gil ou se vocês também. Para mim, ele está travado aqui. Escreve aí para ele ver. 100%. Uma dificuldade muito grande da gente nortear nossos objetivos. Então, o painel hoje é uma coisa muito maluca. O painel parece que muda toda hora, né? Parece que cada hora que a gente senta no carro, o painel está diferente. Travou, galera? Gil, Estão aqui? você está travado. Você estava travado. Vamos ver. Parece que sim. Estão falando aí que sim. Voltou? Beleza? O que o Tadeu estava falando sobre essa mudança de planejamento, galera, e eu vejo muito uma questão muito correlacionada, que é que parece que cada vez que a gente senta no carro, alguma coisa mudou do painel. É só a gente olhar a atualização que teve do Instagram e é uma mudança completamente absurda de configuração. E isso acontece com a nossa profissão. Voltou com ruído. Está me escutando bem, Tadeu? Não, você tá com um chiado mesmo. Vê se você consegue melhorar aí alguma coisa. Eu vou levando aqui. Pessoal, eu vou trocar de internet, então provavelmente eu caio e eu volte, tá? Tá bom. Beleza. Vai lá. E eu, pessoal, queria falar também uma outra coisa, que eu não sei se vocês já ouviram essa história, eu não sei nem os nomes e tal, né? Mas é um general que estava discutindo lá a estratégia para a guerra dele com outros lá, com os políticos, com os outros generais, não sei. E aí ele falou alguma coisa assim, minha estratégia é simples. Eu vou avançar por aquele caminho ali, vamos pular aquela barreira e atacar. E aí, deixa eu receber o Juliano de volta aqui. E aí o outro general lá... Gil, eu estou contando uma história aqui que eu nem sei os autores exatamente, mas é a seguinte, um general lá que estava na guerra, falando lá dos planos dele para uma determinada batalha e para os outros, e ele falou, minha estratégia é simples, eu vou por esse caminho aqui e nós vamos saltar por cima daquela barreira que vocês veem, aquele muro ali, e atacar. E aí os outros falaram, mas assim, não pode ser, tem que se planejar mais, tem que ser uma coisa mais estruturada. E outra, dessa forma, você está arriscando tanto que ninguém vai te seguir. Os soldados não vão te seguir. E aí ele falou, eu não vou nem ver isso. Eu falei, como você não vai ver?
eu vou estar ocupado agindo, não vou olhar para trás para ver quem está me seguindo. Então, eu acho essa história fabulosa, essa conclusão dele, porque muita gente... E agora o link com as redes sociais é impossível de não fazer, né? Na época que essa história foi criada, com certeza não era essa coisa. Muita gente está preocupada com quem é que está seguindo, quais são os seguidores, qual é o número, quanta gente, e não está agindo. Então, não olhe para trás. Não olhe para trás para ver quem está te seguindo. Faça o que você tem que fazer, naquele horizonte que eu falei para vocês lá, e aí provavelmente vai ter gente te seguindo, gente que está disposta a ir onde você quer ir, a ir para o mesmo lado, a fazer coisas parecidas e a chegar lá junto com você. Olha lá, o Fernando está falando aqui, para de falar vamos e fala fui. Exatamente. Para de esperar os seguidores para começar e começa e vai embora. E tem um outro cenário, Tadeu, eu acho que faz muito sentido com o que a gente conversou sobre marketing algumas lives atrás aí, que eu vejo às vezes a galera preocupada demais com a questão das mídias sociais e ela perdendo a execução com as pessoas reais ao seu redor. Então, o Instagram hiper, ultra, super bem elaborado. Em contrapartida, a grande questão é: isso acontece na vida real com seus clientes? Se eles fossem pegar um depoimento agora dos seus clientes, é uma realidade tudo isso? E tem um filme, levando em consideração esse filme que você falou de planejamento, chama Os 12 Heróis. É uma história real de 12 soldados que fizeram um ataque no Afeganistão. E resumindo, tudo que eles planejaram, um filme que vale muito a pena, tudo que eles planejaram para executar no Afeganistão, eles tiveram que mudar de plano imediatamente. Tudo. Que tem a ver. Tem um outro general, não me lembro o nome, mas ele diz: todo plano de batalha termina contra o primeiro inimigo. Ou seja, existe um plano, porém a habilidade de cada um de se mudar e justificar a demanda, né? A demanda imediata da questão. Então, sou completamente a favor de tudo o que foi colocado aqui, Tadeu. Excelente resgate aí sobre essa questão do fazer. O Mike Tyson, que atribuem a ele, né, uma frase, eu não sei exatamente como é, mas é nessa linha aí de todo plano termina no primeiro murro na fuça. Acabou. Exatamente. Nas lutas lá, a estratégia do opositor dele lá, do adversário, quando leva o primeiro murro bem dado na fuça. Exatamente. Exatamente. Tem uma outra, eu acredito que seja uma fábula, obviamente, que é a seguinte, não sei se você já ouviu essa, vocês aí. Uma nora que não gostava da sogra, que odiava a sogra, e decidiu procurar um sábio lá, alquimista, para que ele criasse um veneno para ela matar a sogra. E aí o alquimista lá fez lá uma poção e tal, deu para ela e falou para ela: mas ó, você não dá de uma vez só. Você vai durante 30 dias, durante um mês, você vai dando um pouquinho por dia. Que é para ninguém desconfiar depois que houve alguma coisa. Vão achar que ela faleceu de idade e tal, né? Ninguém vai desconfiar de você. Falou, ok. E ela foi lá e começou. Todo dia ela ia na casa da sogra, dava um pouquinho lá do remedinho. E ele falou, e durante esse tempo, também trate muito bem a sua sogra. Que é para ninguém pensar que aconteceu alguma coisa, que você foi culpada na morte dela. Então ela foi lá, todo dia ela ia lá, dava umas gotinhas no negócio, conversava com a sogra e falava e tratava a sogra bem, ajudava lá no que era necessário. Quando chegou no meio do processo, ela percebeu o seguinte, que a sogra dela não era uma pessoa tão ruim assim. E que ao tratar bem a sogra dela, a sogra respondia muito bem.
e ela começou a gostar da convivência com a sogra. E aí, estava no final, já 25 dias, ela meio desesperada, ela falou, o que eu vou fazer agora? Ela foi lá para o alquimista, falou, meu amigo, o que eu faço? Faz um antídoto, você tem que criar um antídoto para eu dar para ela, porque eu estou gostando dela, nós estamos super amigas, né? Eu não posso deixar ela. E aí o alquimista lá falou, não se preocupe, eu sabia que isso ia acontecer, o que você está dando para ela no máximo vai melhorar a saúde dela. Então, Sensacional. pode ficar tranquilo. E aí que é a história, aquele negócio antigo, né, de moral da história, que hoje não tem mais, né? Eu queria que meus filhos ouvissem as histórias que no final alguém falava. E a moral da história né? A moral da história as pessoas melhoram à medida que nós melhoramos. Só que aí eu faço uma puxada para o nosso assunto aqui. A única forma perceptível de perceber, o mundo perceber que nós melhoramos, é quando nós agimos. Então, todo esse esforço que a gente faz, profissionalmente, vamos falar, vai sair do eletéreo aqui, para melhorar, estudar, pós-graduação, curso, não sei o que lá, noites elaborando os treinos, elaborando os programas, fazendo a periodização, o que quer que seja. Tudo que a gente faz para melhorar nós mesmos, né? E nós na SBPT a gente incentiva isso o tempo todo, né? Que você seja a melhor versão de você mesmo, é ótimo. Só que a maioria dos profissionais, voltamos nós aos 3%. Quer dizer, os 97%. Os 97% fazem isso, mas eles não agem para que o mundo perceba essa melhora. Perfeito. Então, se você quer ser melhor, e deveria ser, tem que fala 1% a cada dia, aquela história toda, faça tudo o que você acha que deve fazer para ser melhor. Mas se você não usar esse conhecimento, tudo que você fez para melhorar, se você não mostrar isso ao mundo, mostrar através da ação, da atitude, ninguém vai perceber. Exatamente. Então, a véia ia morrer, a sogra, se não tivesse percebido um dia, mas ela pela ação, ainda que forçada da mulher lá, da nora, ela percebeu, as duas perceberam que as coisas estavam mudando. Então, as pessoas melhoram à medida que nós melhoramos, mas elas só percebem que nós melhoramos se a gente tiver o que a gente está falando aqui, ação. E lembrem-se sempre, inspiração é ação. Inspiração significa que você está motivado à ação. A inspiração não é uma coisa que morre dentro de si mesma. Você se sente motivado, propenso à ação. Isso é inspirar-se, isso é ter inspiração. Gil. Tadeu, tem uma frase que já me vem em mente aqui. Dizem que é do Albert Einstein, então parafraseando ele. 99% é transpiração, 1% é inspiração. Eu acho que é isso. Acabou. Pôr a mão na massa. E você sabe, galera, que eu cheguei onde eu cheguei aqui, eu já falei isso e não vou cansar de falar. De vários mantras que o Tadeu me falou. Jamais vou esquecer numa reunião do Round Table que nós tivemos alguns dias atrás, que não são dias, quando o Tadeu falou, cara, tem que fazer, faça. Se não tiver muito bem feito, vai arrumando enquanto, mas faça. Então, tem várias coisas aqui que hoje eu até tomei cuidado. Hoje, a gente vai lançar um desafio aqui com os alunos. Sexta-feira, hoje, eu até estou reunindo uma equipe, tomando cuidado. Porque sou um cara, eu vou de cabeça e às vezes nem falo para a equipe, galera. Que eles vão ver já está acontecendo a porra toda. Porém, se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu me arrisquei. Faço e depois eu resolvo para arrumar. E vai, se vira. Então, 99% é transpiração, é suor, é fazer, é executar. 1% é inspiração. Excelente, Tadeu, é isso. É isso aí. E puxando aí para o micro, né, da profissão. Pessoal,
Se você tem ideia de fazer alguma coisa aí na sua carreira, um projeto, um programa, botar seus cursos na internet, que nem o argentino ensinou lá no Congresso, né, o Santiago e tudo, comece imediatamente, faça, não espere. Tem um monte de gente, eu uso de novo o nosso exemplo aqui deste ano. Um monte de profissional que eu conheço que está há mais de ano, ou estava, ou está ainda, preparando para lançar alguma coisa na internet. Um programa dele para as coisas, um curso, não sei o que lá. Mais de ano. Não, eu já comprei a luz, já comprei a câmera, já comprei isso, já fiz um curso assim, já fiz um curso assado, e não lançou. E aí eu falo, lembrem-se, no mês de março, vocês em 2 semanas começaram a dar aula online para os seus clientes no desespero de não ficar sem ninguém. Em 2 semanas ou menos. E muitos ainda já desenvolveram, já melhoraram o negócio e continuam cheios de clientes no online e tal. Tá? Portanto, está na hora de... Se você tem um projeto, alguma coisa, começa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu filmar isso aqui. Tá bom, pega o celular, põe luz, arruma um jeito do som ficar bom, um microfone desses baratos que você compra na internet que conecta no celular e comece a fazer o que você tem que fazer. Inclusive, a ação é um grande professor, né? Assim que você começa, você imediatamente começa também a aprender como fazer aquilo que você quer fazer. Porque você percebe que aqui não dá certo e lá dá, e você começa a ir pelos caminhos que são os melhores. Tá? E se errar, errou. Recomeça, tenta de novo de outra forma. Eu vou parafrasear uma coisa que o Fernando fala, que eu gosto muito, que é, galera, se vocês não realizarem a cagada ensaiada antes, vocês não vão conseguir fazer a cena correta. Então, vai filmar, vai fazer, faça, treina, experimenta, faça o exercício, filma, faça. Se vocês não ensaiarem antes, não vai ter a cena principal. Né? Muito bem. E aqui o Adilson está falando um negócio que eu vou encerrar com isso, que o congresso da SBPT ano passado, que ele deu lá um módulo, né, o workshop de Functional Fight dele, e que foi fundamental para estimulá-lo a lançar o programa online do Functional Fight. E o que eu vou fazer é o seguinte, achei ontem uma nova modalidade, um novo acessório que criou uma nova modalidade que ninguém nunca ouviu falar por aqui e no Brasil provavelmente será lançado no nosso próximo congresso. Já estou aqui tentando achar o gringo que eu vou trazer para ensinar para vocês o negócio e para mostrar como é que é. Novidade que eu achei muito legal e que por aqui ninguém ouviu falar até agora. Vamos ver se até setembro a gente consegue viabilizar isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Sexta-feira estamos de volta às 12h12, Storm 12, Carreira 12, 12 certa, 12 exata. Lembra? 12 apóstolos, 12 tudo, 12 mesmo. Exata. 12 apóstolos. Marcos, Tadeu, Francisco. Não tinha apóstolo Juliano. Grande abraço. Mas tem esperança nos apóstolos. Tem bastante. Um abraço, pessoal. Obrigado, galera. Beijo, turma.